Fala galera, mais uma vez bem-vindos ao DEC. Vamos corrigir a questão 59 do caderno branco do 35º exame da OAB. E para a gente não perder tempo, eu não vou ficar lendo esse enunciado grande aqui não, tá? Se você quiser, você dá uma pausa no vídeo ou então dá uma lida na descrição aqui embaixo, que ela está aqui também. Eu já vou diretamente para a questão. Ela fala sobre lei penal no tempo, mais especificamente sobre lei temporária. Eu já deixei aqui no próximo slide uma linha do tempo pré-pronta que eu fiz e a informação lá do artigo 3º que vai ser útil para a gente. E aí a gente faz o estudo por ali. Tá? Basicamente a questão quer saber sobre a conduta de Carlos e a conduta de João. Eles procuram você na qualidade de advogado para saber se as penas impostas pelo juiz foram certas. A pena de Carlos foi imposta no mínimo legal de 3 anos e a de João também, sendo que eles cometeram um crime em prazos diferentes. Vamos dar uma olhada. Você já deu a lida aí no enunciado, né? Agora vamos aqui para a linha do tempo. Olha só, a lei temporária, ela foi a lei temporária, ela foi estipulada nessa data aqui, ela entrou em vigência no dia 2 de fevereiro e ela tinha uma data para terminar no dia 2 de setembro. A lei temporária nada mais é do que isso. Ela tem uma data certa para terminar, ela é autorrevogável, assim como a lei excepcional. A diferença da lei excepcional para a lei temporária é que na temporária ela já tem a data limite em que ela vai ser revogada. Aquilo que está previsto nela vai deixar de valer a partir do momento da sua revogação naquela data específica. Já no caso da lei excepcional, ela é editada para uma determinada situação específica. A gente pode dar o exemplo aqui da pandemia. Vamos supor que existisse uma lei que tornasse crime, enquanto estivermos no período de pandemia, será crime não utilizar máscara em locais fechados. Vamos supor que existisse uma lei assim. Essa lei é uma lei excepcional, porque ela tem prazo certo para acabar? Não, porque a gente não sabe quando a pandemia vai terminar. É a partir do momento em que o governo decretar o fim da pandemia, voltamos à normalidade, a lei excepcional estará revogada, porque ela serviria para criminalizar uma conduta durante o período da pandemia. Tranquilo? Só um exemplo aqui para a gente diferenciar a lei temporária de excepcional, caso da questão lei temporária, que tinha vigência entre 2 de fevereiro e 2 de setembro. Carlos, ele praticou o crime no dia 3 de janeiro. Quando ele praticou, a lei temporária, ela estava em vigor? Não. Então, o Código Penal aqui, ele prevê uma pena para o furto qualificado, pelo concurso de pessoas, de 2 a 8 anos. Tá. A sentença de Carlos saiu no último dia de vigência da lei temporária. Porém, isso não importa. Por que não importa? Ele não vai responder de acordo com a lei temporária, que é mais gravosa para o réu. A lei temporária, ela não goza de retroatividade, ela goza de ultratividade. A lei temporária, ela tem como característica a ultratividade. Significa dizer que os fatos praticados durante seu período de vigência podem ser, eles vão valer lá na frente. Mesmo que a sentença saia depois de já terminada a vigência da lei, deverá ser aplicada ao cidadão que cometeu durante o período de vigência. Na lei temporária deverá ser aplicada essa lei a ele. Diferentemente do caso de Carlos. Ele praticou o crime e a lei não tinha entrado em vigor, então aqui não há que se discutir. Não será aplicada para ele a lei temporária. Logo, está errado quando o juiz fala que para Carlos será aplicada a pena mínima base de 3 anos, porque aqui na lei temporária, eu não coloquei aqui, vamos lá. Durante o prazo de vigência da lei temporária, o furto qualificado era de quanto? Pena mínima de 3, pena máxima 10 anos. Não será aplicada a Carlos por ter cometido o crime anteriormente. Agora, no caso de João, ele cometeu o crime no dia... Deixa eu mudar aqui para o verde. Ele cometeu o crime no dia 5 de maio. A sentença dele saiu no dia 12 de setembro. A lei não estava mais em vigência quando a sentença saiu. Ou seja, a partir do dia 3 aqui para frente, volta-se a aplicação do Código Penal 2 a 8 anos, mas não importa, porque ele cometeu o crime na data em que a lei estava em vigência, portanto deverá ser aplicada a ele. Vamos ler o artigo 3º do Código Penal que fica mais fácil de entender. Olha só o que fala o artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência.
Logo, a João, a pena base dele, mínima, realmente deverá ser a de 3 anos, porque ele praticou o fato durante a vigência da lei temporária. Percebe a diferença? Carlos praticou antes da lei temporária, João praticou durante o período. A lei ela serve justamente para isso, para durante aquele período ela tornar crime determinada conduta. Era um evento religioso que ia ter durante aquele período e achou-se por bem, o legislador achou por bem, tornar a pena do furto qualificado por concurso de pessoas mais grave. Logo, quem cometesse a pena durante esse período responderia, independentemente do prazo em que a sentença vai sair, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Se a sentença de João demorasse até aqui, eu não lembro que ano que ele estava falando, acho que era 2019. Se demorasse até 2021, não importa, ele responderia com a pena do furto qualificado de 3 a 8 anos. Então vamos ver o que pede para a gente a questão. Letra A. Diz que não poderão ser questionadas as penas aplicadas. Está errado, porque a pena de Carlos deve sim ser questionada. O que não pode ser questionado é a pena de João. Estava certo. Poderão ser questionadas as penas aplicadas. As duas não. A única que vai poder ser questionada é a pena de Carlos. Letra C. Poderá ser questionada a pena aplicada a João? Não. Em razão da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mas não a pena aplicada a Carlos? Não, aqui ele trocou, né? Letra D é o gabarito. Não poderá ser questionada a pena aplicada a João, mas poderá ser questionada a pena aplicada para Carlos em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A lei que entrou em vigência depois e que estava em vigência quando saiu a sentença dele era mais gravosa, porém ela não vai poder retroagir para prejudicar o réu. A lei penal só pode retroagir para quê? Para beneficiar o réu. Princípio da irretroatividade da lei penal. Logo, gabarito letra D, deverá ser questionado por você, advogado, a pena de Carlos. A de João você não vai poder fazer nada. Agora, a pena de Carlos você deve questionar porque deve ser aplicada a ele a pena base mínima de 2 anos, de acordo com a data do fato que ele cometeu o crime. Tranquilo? Fechamos aqui mais uma questão sobre a prova do 35º exame da ordem. Espero que seja útil para você. Mantenha-se estudando, que a aprovação vai chegar. Forte abraço e até a próxima.